de hoje, vamos estudar o que é uma multiplicação entre matrizes. Essa operação, a multiplicação, não é tão simples quanto as outras que vimos até agora. Primeiramente, vamos definir a condição de existência dessa multiplicação. Para que exista a multiplicação entre matrizes, você tem que observar primeiro a ordem entre elas. Primeiro, você tem uma matriz A, 2 por 3, multiplicado por uma matriz B, 3 por 1, por exemplo. Essa multiplicação vai existir. Por que ela vai existir? Porque a condição para que exista essa multiplicação é o número de colunas da primeira matriz ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Sendo esses dois valores iguais, é como se você eliminasse esses dois valores iguais. O que sobra? São duas linhas da primeira matriz e uma coluna da segunda. Portanto, o resultado vai ser uma matriz C de duas linhas por uma coluna. Se você pegar uma matriz A, 2 por 2, multiplicado por uma matriz B, 3 por 2, vai existir essa multiplicação? Não. Por quê? Número de coluna diferente do número de linhas. Então, isso aqui não existe. Portanto, não existe essa multiplicação. Certo? Um outro exemplo, eu tenho uma matriz A, 4 por 2, multiplicado por uma matriz B, 2 por 3. Vai existir essa multiplicação? Vai. Por quê? Número de coluna igual ao número de linhas. Portanto, você elimina esses dois valores. O que sobra, que são as 4 linhas da matriz A e as 3 linhas da matriz, as 3 colunas da matriz B, vai dar origem à matriz C, 4 por 3. Vamos agora ver alguns exercícios envolvendo multiplicação entre matrizes para que possamos entender como é efetuado o cálculo. Então, aqui o enunciado diz, sendo a matriz A 1, 0, 3, 5, 2, 4 e a matriz B 1, 0, 3, 2, calcule A vezes B. Primeiro vamos montar essa multiplicação. Então eu sei que A vezes B vai ser igual a matriz A 1, 0, 3, 5, 2, 4, que multiplica a matriz B 1, 0, 3, 2. A condição de existência primeiro. Vamos verificar se é possível fazer essa multiplicação. Qual é a ordem dessa matriz? A ordem dessa matriz é 3 por 2. 3 linhas por 2 colunas. E a ordem dessa matriz? 2 por 2. Vamos observar então o número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda. São iguais? São. Eliminamos esses dois valores. O que sobrou para a gente? 3 linhas da A e 2 colunas da B, dando origem a uma matriz C de ordem 3 por 2. Vamos montar uma matriz genérica 3 por 2. Vou colocar A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Observando a ordem dela, 3 por 2, que é a posição do último elemento. Por que eu montei uma matriz genérica? Existem várias maneiras de você calcular a multiplicação entre duas matrizes. A que eu mais gosto é essa daqui. Eu achei que a ordem do resultado é 3 por 2. Está aqui 3 por 2. Montei a matriz genérica com os seus elementos, mostrando, identificando a posição desses elementos na matriz. Então, esse elemento A1, ele está na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. E assim por diante. Agora, qual é o objetivo de você montar essa matriz?
Bom, é que cada elemento vai mostrar pra gente exatamente o que você vai multiplicar. O que eu vou multiplicar aqui? Eu tenho o elemento A1. Ele está dizendo, olha, multiplica a primeira linha da primeira coluna pela primeira linha, pela primeira coluna da segunda matriz. Portanto, eu vou ter o resultado 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes 3, 0. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei primeira linha pela primeira coluna, o primeiro elemento pelo primeiro elemento, o segundo elemento pelo segundo elemento e somei. Esse elemento aqui, o A12, o que ele diz pra gente? Pra gente multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. E outra vez nós vamos fazer o primeiro elemento vezes o primeiro elemento, o segundo elemento vezes o segundo elemento e vamos somar. Então, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. Vamos para o outro elemento, o A21. O que esse elemento diz pra gente? Multiplique a segunda linha pela primeira coluna. Segunda linha pela primeira coluna. Então, vai ser o 3 vezes 1, 3. Mais o 5 vezes 3, 15. O que esse elemento diz? Multiplique a segunda linha pela segunda coluna. Segunda linha pela segunda coluna. 3 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Agora, esse elemento, terceira linha da primeira coluna. Vamos multiplicar terceira linha, primeira coluna. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Mais 4 vezes 3, 12. E, por final, o elemento A32. O que fica? Que eu tenho que multiplicar a terceira linha pela segunda coluna. Então, vai ser 2 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Dando o resultado, 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 3 mais 15, 18. 0 mais 10, 10. 2 mais 12, 14. 0 mais 8, 8. Encontramos o resultado da multiplicação de A vezes B. Exercício 2. Determine os produtos. Então, eu tenho aqui dois itens, o A e o B. Vamos fazer o A. Primeiro, antes da gente resolver a multiplicação, vamos verificar a condição de existência. A ordem dessa matriz, 2 por 2. E essa, 2 por 2. Então, aqui, duas linhas, duas colunas, duas linhas, iguais, a gente elimina. Observe, então, que toda vez que nós temos duas matrizes quadradas de mesma ordem, sempre vai existir a multiplicação. A nova matriz vai dar 2 por 2. Vamos montar a matriz genérica. A11, A12, A21, A22. Bom, o que esse primeiro elemento nos diz? Diz que nós temos que multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então, vamos marcar primeira linha, primeira coluna. Sempre o primeiro elemento vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Então, eu tenho aqui 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 3, 9. O segundo elemento aqui é o A12. O que ele diz? Vamos multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Então, vai ser 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 2, 6. O que esse elemento nos diz? Vamos multiplicar segunda linha pela primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 1, 1. Mais 0 vezes 3, 0. Depois, segunda linha pela segunda coluna. 1 vezes 5, 5. Mais 0 vezes 2, 0. Conseguimos o resultado 11, 16, 1 e 5. Item B.
Vamos observar a primeira condição de existência. Qual é a ordem dessa matriz? 2 linhas por 3 colunas. 2 linhas por 3 colunas. E aqui, 3 linhas por 2 colunas. Essa multiplicação vai existir? Vai. Porque eu tenho número de colunas igual ao número de linhas. Olha só, iguais. Então, eu elimino. Sobra o quê? 2 linhas da primeira matriz com 2 colunas da segunda. Montando a matriz genérica. A11, A12, A21, A22. Bom, o que esse primeiro elemento nos diz? Vamos multiplicar primeira linha pela primeira coluna. Primeira linha pela primeira coluna. Então, 2 vezes 3, 6. Mais 0 vezes menos 2, 0. Mais 1 vezes 5, 5. Depois, esse elemento é o A12. Vou multiplicar primeira linha pela segunda coluna. Portanto, 2 vezes 1, 2. 0 vezes 4, 0. E 1 vezes menos 1, menos 1. O que esse elemento nos fala? Segunda linha com a primeira coluna. Vamos multiplicar. Segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. 0 vezes 5, 0. E para acabar, o elemento A22, que ele fala, multiplica segunda linha pela segunda coluna. Então, 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 4, menos 1 vezes 4, menos 4. E 0 vezes menos 1 dá 0. Tendo como resultado 6 mais 0 mais 5, 11. 2 menos 1, 1. 9 mais 2, 11. 3 menos 4 mais 0, menos 1. Exercício 3. Determine a matriz A ao quadrado, sabendo que A é igual a 2 menos 1, 3 e 0. Bom, primeiro, para que a gente faça potência entre matrizes, a potência é uma matriz multiplicada por outra. Não tem a mesma propriedade que os números reais, simples. Então, para fazer o A ao quadrado, eu vou fazer a matriz A ao quadrado é igual a A vezes A, que é igual 2 menos 1, 3, 0, que multiplica 2 menos 1, 3 e 0. Só uma observação, só vai existir a matriz ao quadrado, qualquer matriz ao quadrado, se ela for quadrada, de qualquer ordem, tá certo? Então, vamos observar. Já sabendo, né, que existe essa multiplicação, mas só para explicar melhor por que vai existir. Aqui eu tenho 2 por 2 e 2 por 2. Sempre a coluna vai ser igual à linha, portanto vai existir, dando origem a uma matriz 2 por 2. Então aqui eu vou ter elemento A11, A12, A21, A22. Vou colocar aqui embaixo, que é igual. O que esse elemento A11 diz pra gente? Vamos multiplicar primeira linha pela primeira coluna. Então, vai ser 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 3, menos 3. O que esse elemento diz pra gente? É o elemento A12. Primeira linha pela segunda coluna. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 vezes 0, 0. Esse elemento, o A21, segunda linha pela primeira coluna. Então, vai ser 3 vezes 2, 6. 0 vezes 3, 0. E para acabar, o elemento A22.
que ele fala pra gente o quê? Multiplique a segunda linha pela segunda coluna. 3 vezes menos 1, menos 3. 0 vezes 0, 0. Tendo como resultado 1, menos 2, 6 e menos 3. Exercício 4. Determine A transposto vezes B, sabendo que A é 3, 2, 1 e B, menos 2, 0 e 4. Primeiro vamos montar a sentença. A transposto vezes B. O que é A transposto mesmo? É você trocar linha por coluna. Então, se a matriz A tem uma coluna, ela vai ficar com uma linha, 3, 2, 1, que multiplica pela matriz B, menos 2, 0 e 4. Vamos verificar se essa multiplicação vai existir. Qual é a ordem dessa matriz? A ordem dessa matriz, uma linha por 3 colunas. Uma linha por 3 colunas. Aqui, qual é a ordem dessa matriz? 3 linhas por uma coluna. Coluna igual ao número de linhas. Então, a gente elimina, vendo que existia multiplicação, e o que sobrou, que é uma linha por uma coluna, é a ordem da nova matriz. Nós vamos ter uma matriz com um elemento só, que é o A11. Portanto, basta a gente multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Que vai dar menos 6 mais 0 e 4, menos 2. Uma matriz de ordem 1 por 1.